Quando tudo parece estar contra você, quando as portas se fecham e a esperança se torna apenas um fio quase invisível, há algo que precisa ser lembrado. Deus não falha. Ele jamais abandonou aqueles que confiam nele e nunca deixará de prover o necessário para aqueles que esperam em sua promessa. Mas e quando tudo ao redor parece dizer o contrário? Quando a resposta não vem, a solução parece distante e o coração se enche de dúvidas? É nesses momentos que a fé se torna o maior desafio. É fácil confiar quando tudo vai bem, mas quando os ventos se tornam contrários, quando o deserto se prolonga, a dúvida começa a sussurrar. Será que Deus está me ouvindo? Será que Ele realmente proverá a minha vitória? Se você tem feito essas perguntas, então essa mensagem é para você, porque há algo poderoso que você precisa entender. O silêncio de Deus não significa ausência, e a demora aos seus olhos não é o mesmo que esquecimento. Ele já está agindo, mesmo que você não consiga perceber. A Bíblia está cheia de promessas que nos lembram desse cuidado, mas há um versículo que traz uma verdade que precisa estar gravada no coração. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Essa palavra não é apenas um conforto momentâneo, mas uma certeza inabalável. O mesmo Deus que sustentou os israelitas no deserto com maná caindo do céu, que multiplicou pães e peixes diante de uma multidão faminta, que abriu o mar para que seu povo passasse em segurança, é o mesmo Deus que cuida de você hoje. Mas talvez, ao ouvir isso, seu coração diga: se Deus cuida de mim, então por que minha vitória ainda não chegou? Essa é uma pergunta justa. É difícil entender o tempo de Deus quando estamos no meio da luta. O ser humano tem pressa, quer respostas imediatas, deseja ver tudo resolvido na mesma hora. Mas Deus não trabalha segundo o relógio da nossa ansiedade. Ele não está limitado ao nosso tempo, ele opera no momento exato, na hora perfeita. Quantas vezes na Bíblia vemos pessoas que por um instante pensaram que Deus havia se esquecido delas? Abraão esperou décadas pela promessa de um filho. José foi traído pelos próprios irmãos e jogado em um poço antes de se tornar governador do Egito. Ana chorou amargamente por um filho que parecia nunca chegar. Mas em cada uma dessas histórias, o que parecia ser uma demora era, na verdade, uma preparação. Deus já estava trabalhando nos bastidores, alinhando tudo para que a vitória viesse da forma mais grandiosa possível. A verdade é que muitas vezes queremos que Deus apenas nos tire da dificuldade, mas Ele quer nos ensinar a caminhar por cima delas. Queremos uma solução rápida, mas Ele quer nos fortalecer para que, quando a vitória chegar, estejamos prontos para vivê-la sem medo, sem dúvida, sem receio de perdê-la. Então, se hoje você sente que está lutando sozinho, se parece que Deus está distante, saiba que isso não é verdade. O silêncio dele nunca significa abandono. Pelo contrário, é um convite para confiar, mesmo sem enxergar o que vem pela frente. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Deus quer renovar sua fé e lembrá-lo de que, independente do que os seus olhos veem, Ele continua no controle. Ele proverá. Não há impossíveis para Ele. Não há portas fechadas que Ele não possa abrir. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. A mente humana está acostumada a enxergar limites. O tempo parece curto, os recursos parecem insuficientes, as soluções parecem distantes. Quando os problemas se acumulam e a resposta não vem, é natural sentir-se encurralado, sem saber o que fazer. Mas Deus não enxerga como nós enxergamos. Ele vê o todo. Ele já conhece o desfecho antes mesmo do início.
Muitas vezes, olhamos para a vida como se estivéssemos dentro de um labirinto, tentando desesperadamente encontrar uma saída. De um lado, uma parede intransponível. Do outro, um caminho que parece nos levar de volta ao mesmo lugar. O desespero cresce, porque só conseguimos ver o que está à nossa frente. Mas Deus não está preso ao nosso ângulo limitado. Ele enxerga do alto. Ele já traçou a rota, já viu a saída antes mesmo de entrarmos nessa situação. O erro está em tentar resolver tudo sozinho, acreditando que a força dos braços pode abrir portas que só Deus pode destrancar. Quantas vezes gastamos energia tentando encontrar soluções dentro da nossa lógica, quando na verdade o que Deus quer é que confiemos nele. A Bíblia nos lembra dessa verdade poderosa. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. A confiança é a chave. O problema é que muitas vezes queremos que Deus nos mostre a estrada inteira antes de darmos o primeiro passo. Queremos ver cada detalhe, entender exatamente como tudo vai acontecer, como se precisássemos ter a garantia de que nada dará errado. Mas fé não é sobre enxergar o fim do caminho. Fé é dar o próximo passo mesmo sem ver o que vem depois. Quando tudo diz que não há saída, Deus já preparou uma, mas Ele não revelará tudo de uma vez. Ele quer que você confie e caminhe. Ele não promete nos mostrar o trajeto completo, mas nos garante que estará conosco em cada passo. Se hoje você sente que não há solução, se tudo parece estar fechado ao seu redor, lembre-se, o que parece um beco sem saída para você não é um obstáculo para Deus. O impossível só existe na visão limitada dos homens. Deus já tem a resposta. Ele já sabe como mudar essa história. O caminho pode não estar visível agora, mas ele está lá. E quando chegar o momento certo, ele abrirá exatamente a porta que precisa ser aberta. Nada está fora do controle dele. Você pode até não ver a solução agora, mas isso não significa que ela não esteja a caminho. A espera pode ser angustiante. Quando clamamos a Deus por uma resposta, a expectativa é que tudo mude rapidamente. Mas nem sempre isso acontece. O tempo passa, as circunstâncias permanecem as mesmas e o coração começa a se inquietar. A pergunta se torna inevitável. Por que Deus ainda não fez? A verdade é que o tempo de Deus não segue o nosso ritmo. O relógio da fé funciona diferente do relógio da ansiedade. Queremos soluções imediatas, mas Deus age dentro de um propósito maior. O que para nós parece um atraso, para Ele é um tempo de construção. Cada oração que você faz é ouvida. Cada clamor que sai do seu coração chega diante dele. Mas Deus não apenas escuta, Ele responde no momento exato. Não quando queremos, mas quando realmente precisamos. A palavra nos ensina, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. O que parece demora não é falta de resposta, é preparação. Deus não apenas concede vitórias, Ele molda pessoas para vivê-las. Se uma bênção chega antes do tempo, pode se tornar um peso. Se um caminho se abre sem que estejamos prontos, podemos nos perder no meio dele. A espera não é um castigo, é um treinamento. Enquanto clamamos pela solução, Deus trabalha dentro de nós. Ele fortalece, ensina, alinha o coração com a vontade dele. Há processos invisíveis acontecendo quando parece que nada está mudando. O ser humano tende a acreditar que quando algo demora, significa que está fora dos planos. Mas com Deus, não é assim. O que Ele prometeu permanece de pé, mesmo que o tempo passe. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia.
A ansiedade quer nos fazer agir por conta própria, tomar decisões precipitadas, encontrar atalhos. Mas toda vez que tentamos adiantar algo que Deus ainda não liberou, corremos o risco de perder o melhor que Ele tem. O desafio está em confiar enquanto a resposta não chega. O tempo dele nunca é tarde demais, nunca é cedo demais. É exatamente na hora certa. Cada detalhe está sendo alinhado, cada peça se encaixando no lugar certo. O que Deus preparou para você já está sendo construído, ainda que não seja visível agora. A espera não significa que Ele esqueceu. Significa que Ele está cuidando de cada parte daquilo que irá acontecer. Quando o tempo dele se cumprir, as portas se abrirão, as respostas virão e tudo fará sentido. Confie, a sua vitória já foi estabelecida, e quando o momento certo chegar, você verá que Deus nunca se atrasa. A mente humana tenta prever de onde virá a resposta, como se Deus estivesse limitado às possibilidades que conseguimos enxergar. Mas Ele trabalha de formas inesperadas. Quando parece não haver saída, a provisão chega de onde menos se imagina. O maior erro é colocar limites para Deus, acreditando que a solução precisa vir de um determinado lugar, através de uma pessoa específica ou dentro de uma lógica compreensível. Mas Deus não segue padrões humanos. Ele surpreende. Ele abre portas onde só havia paredes, traz oportunidades que não estavam no radar, envia respostas por meios que jamais consideraríamos possíveis. A preocupação surge quando tentamos prever cada detalhe do agir de Deus. O medo cresce quando os recursos são poucos, quando os caminhos conhecidos não trazem solução. Mas a provisão não depende do que os olhos veem. Deus nunca se limita ao que parece ser a única opção. A palavra nos lembra disso. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Salmos, capítulo 34, versículo 10. Essa promessa não se baseia na lógica humana, mas na fidelidade de Deus. Ele não depende das circunstâncias para agir. O que ele faz não precisa seguir um padrão previsível. Ele pode trazer provisão de maneiras incomuns, usando situações inesperadas e até mesmo transformando dificuldades em caminhos de bênção. Muitas vezes, estamos olhando fixamente para uma única porta, esperando que ela se abra, sem perceber que Deus já está abrindo uma outra que sequer tínhamos notado. A frustração acontece quando insistimos em esperar de um lado, enquanto a resposta já está vindo por outro. A confiança no cuidado de Deus precisa estar acima das expectativas humanas. Não importa de onde virá a resposta, importa que ela virá. Quem depende de Deus não fica sem saída. Ele sabe exatamente o que fazer e como fazer. O medo tenta nos convencer de que, se não enxergamos uma solução agora, então ela não existe. Mas a fé nos lembra de que o invisível para nós já está sendo trabalhado nos bastidores. Se hoje há incertezas sobre como as coisas vão se resolver, se a mente busca uma explicação e não encontra, lembre-se, a provisão de Deus nunca falha. Pode vir de onde menos se espera, pode acontecer de forma inesperada, mas sempre chega no tempo certo. Não limite Deus às suas previsões. Ele já tem tudo preparado, e quando chegar o momento, a resposta virá de um jeito que mostrará, mais uma vez, que Ele sempre cuida dos que confiam nele. Nem sempre a vitória chega de maneira tranquila. Há momentos em que, antes da resposta de Deus se manifestar, a fé precisa ser colocada à prova. O coração deseja que tudo aconteça de forma rápida e sem dificuldades, mas Deus molda aqueles que confiam nele através de processos que fortalecem e preparam para aquilo que está por vir. As dificuldades não são sinais de abandono. Pelo contrário, muitas vezes elas são a confirmação de que algo grande está prestes a acontecer.
A resistência que enfrentamos antes da vitória não significa que a promessa foi cancelada, mas sim que Deus está permitindo um período de crescimento antes da chegada da resposta. A fé que nunca foi testada também nunca foi fortalecida. A prova vem para nos ensinar a permanecer firmes, mesmo quando os sinais parecem contrários. É fácil crer quando tudo está a favor, mas a verdadeira confiança em Deus se revela quando a lógica diz que nada vai acontecer, e ainda assim, o coração escolhe esperar nele. A palavra nos lembra, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago, capítulo 1, versículo 3. A perseverança não se forma no conforto, mas na resistência. Cada desafio enfrentado é um degrau na construção de uma fé inabalável. Quando a mente questiona se Deus realmente está presente, é nesse momento que a confiança precisa falar mais alto. Os dias difíceis tentam convencer que a luta nunca terá fim. O desgaste emocional e as incertezas fazem parecer que a resposta está distante, mas Deus nunca coloca alguém em um processo sem um propósito. Se a prova chegou, há um motivo. Se a espera está longa, há um preparo acontecendo. Aqueles que permanecem firmes, mesmo sem entender, descobrem algo poderoso. A fé verdadeira não se baseia no que se vê, mas no que Deus prometeu. O olhar natural pode enxergar demora, mas o olhar espiritual sabe que tudo está no tempo certo. Se as dificuldades têm sido intensas, se o desânimo tenta tomar espaço, lembre-se de que nada acontece sem um propósito. Toda prova tem um fim, e toda batalha vencida gera crescimento. Quando a vitória chegar, tudo fará sentido. Aqueles que escolhem confiar durante a tempestade são os mesmos que testemunham os maiores milagres. A resistência da fé antes da vitória não é um castigo, mas uma preparação para algo muito maior. Deus não permite desafios sem um motivo. Ele está construindo algo que no momento certo será revelado. O que parece ser um tempo de incerteza é, na verdade, um tempo de edificação. O coração pode até querer uma resposta imediata, mas Deus quer formar algo que dure para sempre. E quando a prova passar, a fé que foi fortalecida se tornará um testemunho vivo de que Deus nunca falha. Se a espera tem sido difícil, se o coração já se perguntou tantas vezes quando a vitória chegará, lembre-se, Deus não se esqueceu de você. Ele não ignora suas orações, não está distante nem indiferente àquilo que você sente. Ele está no controle de tudo, trabalhando nos detalhes, alinhando cada circunstância para que a resposta venha no tempo exato. A dúvida tenta enfraquecer a fé, o medo quer ocupar o espaço da confiança, mas Deus não muda. Ele continua sendo aquele que supre, que sustenta, que abre caminhos onde não há possibilidades. A luta que você enfrenta hoje não é o seu fim. O que parece impossível para você já tem solução diante dele. Se o coração está cansado, entregue tudo nas mãos de Deus agora. Não carregue esse peso sozinho. Ele cuida, ele fortalece, ele renova. Permita que essa oração seja um momento de entrega e confiança. Acalme o coração e abra-se para a presença de Deus. Ele está ouvindo. Ele vê cada detalhe e já está preparando a sua vitória. Pai amado e eterno, neste momento nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és Deus sobre todas as coisas. Tu és soberano, poderoso e fiel em todas as Tuas promessas. Sabemos que nada foge do Teu controle, que nenhum detalhe da nossa vida passa despercebido aos Teus olhos. E é por isso que agora, com todo o nosso coração, nos rendemos a Ti, confiando que estás ouvindo cada palavra desta oração. Muitas vezes nos sentimos cansados, sobrecarregados pelas lutas da vida. As dificuldades se acumulam, as respostas parecem distantes e o coração se enche de dúvidas. Mas hoje queremos depositar tudo em Tuas mãos. Toda preocupação,
todo medo, toda ansiedade. Entregamos tudo a Ti, porque sabemos que és o único que pode carregar o que para nós é pesado demais. Senhor, há momentos em que sentimos que a vitória está demorando, que a solução parece inalcançável. Mas sabemos que o Senhor nunca se atrasa, que tudo acontece no tempo perfeito. Dá-nos paciência para esperar, sabedoria para compreender os Teus planos e fé para continuar caminhando mesmo quando não enxergamos a resposta. Para aquele que tem clamado em silêncio, sem forças para orar, sem palavras para expressar a dor do coração, que o Teu Espírito Santo venha agir agora. Que a Tua presença preencha esse ambiente, que o Teu amor envolva cada um que ouve esta oração, trazendo paz onde há aflição, segurança onde há medo e esperança onde há desânimo. Tu és o Deus que provê, que sustenta, que abre caminhos onde não há saída. E sabemos que nenhuma oração feita com fé volta vazia. Então, Pai, alcança aquele que precisa de provisão financeira, aquele que enfrenta dificuldades no trabalho, aquele que tem visto portas se fecharem. Supre todas as necessidades, abre portas inesperadas, envia oportunidades que ninguém poderia imaginar. Aquele que está enfrentando enfermidades, seja no corpo ou na alma, que seja alcançado pela Tua cura agora. Toca com o Teu poder, restaura a saúde, fortalece os que estão fracos, renova as forças dos que têm enfrentado dores constantes. Sabemos que Tu és o Deus que cura, que nada é impossível para Ti. Aquele que tem enfrentado batalhas dentro de casa, conflitos familiares, dificuldades nos relacionamentos, que receba a Tua paz. Traz reconciliação onde há divisão, amor onde há mágoa, compreensão onde há conflitos. Senhor, restaura lares, fortalece os laços familiares, ensina-nos a amar como Tu nos amas. E para aquele que se sente sozinho, esquecido, sem direção, lembra-o de que o Senhor jamais abandona os seus filhos. Que cada coração que ora agora sinta a certeza de que não está só, de que há um Deus que cuida, que vê, que escuta e que jamais se esquece daqueles que esperam nele. Senhor, queremos declarar a nossa confiança em Ti. Mesmo quando não entendemos, escolhemos confiar. Mesmo quando não vemos, escolhemos acreditar que o Senhor está agindo, porque sabemos que a vitória já está decretada no céu e no tempo certo ela se manifestará na nossa vida. Obrigado, Deus, por estar sempre presente. Obrigado por nos sustentar mesmo quando não percebemos. Obrigado porque sabemos que cada lágrima que derramamos é vista por Ti e que no tempo certo todas serão transformadas em alegria. Com fé, declaramos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que tudo o que estamos enfrentando hoje será testemunho do Teu poder amanhã. Confiamos em Ti, descansamos em Ti e esperamos em Ti. Oramos em nome de Jesus, aquele que nos sustenta e nos fortalece todos os dias. Amém. Meus irmãos, a presença de Deus nunca nos deixa vazios. Quando confiamos nele, mesmo sem enxergar o caminho, sabemos que algo maior está sendo preparado. A espera pode ser desafiadora, mas aquele que permanece firme verá a fidelidade do Senhor se manifestar de maneira perfeita. Ele nunca falha, nunca se atrasa, nunca ignora uma oração sincera. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Se esta mensagem fez sentido para você, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com palavras de fé e encorajamento. E nos comentários, escreva com fé: Deus proverá a minha vitória. Declare essa verdade e creia que no tempo certo a resposta virá. E se você deseja tornar este ano um período de crescimento espiritual verdadeiro, com propósito e constância, não deixe de conferir o material que deixamos no primeiro comentário fixado. Ele pode ser exatamente o que você precisa para fortalecer sua vida de oração e caminhar mais perto de Deus. Que o Senhor te abençoe e continue guiando seus passos. Nos vemos no próximo vídeo.